Opa! Tudo bem com vocês, mano? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Esqueci de me apresentar no outro. Se inscreve aí, deixa o like. Tamo junto, vamos pro vídeo. Fui! A história começa quando o nosso protagonista volta do exército para sua casa. Então ele fica olhando pro quadro do seu irmão com uma foto dele. Então ele lembra que 3 anos atrás sua mãe morreu procurando seu irmão, que havia desaparecido. Olhando na caixa antiga que foi achada ao lado do corpo do seu irmão, ele acha uma foto e um relógio. Então ele começa a mexer nesse relógio de bolso, vê atrás e olha que ele colocou. Então ele lembra do momento que ele deu esse relógio pro seu irmão e ele ficou muito feliz. Então o Prota começa a sorrir pro relógio, começa a mexer. Aí então o relógio começa a funcionar. Então, do nada, a memória do seu irmão começa a voltar pra sua cabeça. Ele pensa que tudo é uma alucinação no começo, mas então ele começa a acreditar naquilo. Ele vê a memória das pessoas que passavam, tudo que seu irmão passou, ele começa a lembrar. Aos poucos ele vai acreditando. O tempo ele passa assim, crendo no que aconteceu. Ele segura o relógio firmemente, começa a mexer no relógio. Ele então com uma voz aparece na sua cabeça e diz que a sucessão está se iniciando. Então o protagonista começa a herdar todas as habilidades do seu irmão lembra de tudo que aconteceu com seu irmão. E aparece que o despertar foi completo. Então aparece um painel na sua frente mostrando suas habilidades. Agora ele sabe o que aconteceu com seu irmão e sabe que alguém o matou. E se esse é o caso, agora ele vai atrás de vingança. Eis então que o protagonista vê uma porta que ele atravessa, o tutorial irá começar. Uma luz forte então vem no seu rosto. Quando ele abre o olho, ele está dentro de um corredor. Ele começa a lembrar da memória do seu irmão, das pessoas que machucaram ele. Então ele planeja sua vingança. Na mochila ele tira uma máscara para ninguém reconhecer o seu rosto, por ser irmão gêmeo. Ele se prepara e puxa uma faca quando o instrutor do tutorial aparece para lhe explicar como funciona. Ele então se prepara e conversa com o administrador do andar. Ele explica que a dungeon vai de A a G. Todos os blocos são um tutorial. Ele fala que também quanto mais pessoas, melhor para concluir. O administrador também diz para ele que recomenda que ele faça grupo de 3 ou mais pessoas. Ele diz que se ele for sozinho, ele poderá ganhar mais recompensas. O administrador então diz que as pessoas assim acontecem duas coisas, ou elas morrem, ou elas viram pessoas incríveis. Nosso protagonista então anda em direção ao primeiro bloco da torre, onde várias armadilhas são ativadas. Ele com seu poder de clarividência e sangue frio começa a dividir de todas, só que algumas acabam lhe acertando, só que não são em pontos vitais. Então ele continua a seguir pela torre. Então sua natureza sangue frio é ativada, pode ser acertado por várias flechas. Ele sabia que seria perigoso, mas não pensou que seria tanto assim. Ele então remove a flecha que está no seu ombro. Faz um curativo rápido com algodão e fósforo. É um isqueiro. Após andar, ele começa a lembrar das flechas. Parecia que tudo era calculado. Então ele começa a pensar em um jeito para conseguir prever aonde as flechas irão cair. Ele então utiliza seu sentido aguçado e começa a escutar engrenagens aonde as armadilhas estão. E uma a uma começa a desmontá-las. E percebe que consegue detectar todas. Ele começa a avançar sem freio, onde ele atingido e não é atingido e continua andando. Algumas flechas dão habilidades, então ele é acertado por elas. Seu status já aumentou fortemente. Ele está muito machucado, então ele continua a andar. O administrador da torre aparece observando todas as pessoas que estão na torre. Por algum motivo, apenas o protagonista está chamando a atenção dele. Ele sente que muitas coisas interessantes irão acontecer no futuro. Começa a dar uma risada. O protagonista, olhando seu status, percebe que aumentou bastante. Percebe que sua força física e seu aumento de poder também foram bastantes, a menos do seu MP. Quando atravessar a porta do primeiro bloco, todas as suas feridas são curadas, mas o protagonista desmaia. Após então acordar, ele bate de frente com o mercador. Ele se pergunta quem é essa pessoa. Aí o mercador se apresenta e diz que é um mercador misterioso. Ele diz que tem itens para vender para o protagonista. Então o protagonista olha todos os itens, são apenas itens raros que ele não conseguiria pagar. Então, olhando bastante, ele percebe que tem um ticket de reset. Ele pode voltar a qualquer lugar que ele desejar. Ele pergunta do mercador como pode pagar pelos itens. Cada item custa pontos de habilidade. O protagonista então compra o ticket que reinicia o bloco A. O mercador pergunta de novo se é isso que ele realmente quer e fala que ele é a primeira pessoa a fazer isso. Pergunta que por que ele tá comprando o ticket de reset. Ele diz que ele tem um motivo para fazer isso. Ao comprar o ticket de reset, ele explica que ao rasgar ele voltará para um lugar em sua escolha no bloco do tutorial. O mercador então se despede. O protagonista continua andando. Ele perdeu todas as habilidades que ele tinha adquirido no primeiro bloco. Então que ele rasga o ticket e volta para o primeiro bloco de novo, para refazê-lo tudo de novo. Só que agora vai fazer da forma certa para acumular mais pontos de habilidade. Mas então que a parte das flechas volta novamente. Dessa vez agora ele não é atingido por nenhuma. Então ele usa sua primeira habilidade dragônica, proeza de visão, onde ele consegue enxergar tudo sem cor, apenas com linhas e um preto e branco. Ele completa o bloco A muito mais rápido que a primeira vez, sem ser atingido por nenhuma flecha ofensiva. Demorou apenas 4 horas para ele concluir
dessa vez os seus status estão dobrados. Eis que ele entra no salão do boss do bloco A. Correndo pelo corredor, mais flechas aparecem, só que agora muito mais perigoso, com várias armadilhas que realmente podem matá-lo facilmente. Então ele desvia de todas as armadilhas e continua em frente. Nosso protagonista é pica mesmo, ele até corta fogo, filho, vai tirando. Desviando todas as armadilhas, suas habilidades vão upando cada vez mais. Força, vitalidade. Então que ele bate de frente com um manequim de cobre. Só que ele tem a memória do seu irmão, então ele lembra que é muito fácil destruir esses bichos. Então ele pega sua faca, usa sua visão do dragão e vê o ponto fraco do seu inimigo, que é o peito. Então ele ataca. Então, repentinamente, ele escuta uma voz. Um garoto grita que esses manequins se mexem usando feixe de mana. Ele diz que já tinha sentido essa pessoa, só que já sabia disso que o garoto falou. Eis então que ele ataca o peito do manequim e o manequim explode facilmente. O garoto não acredita, diz que não é possível ele ter matado tão facilmente um manequim. O garoto então pensa que mal conseguiu descobrir o ponto fraco do manequim e fala que isso é uma coisa que jogadores normalmente não conseguiriam fazer. O protagonista então se aproxima dele, pergunta como ele sabia. O garoto assustado então pergunta o que o protagonista irá fazer com ele. O protagonista fazer o que com você? Não tenho nenhum. Não tenho nada que fazer com você. O protagonista apenas queria perguntar como ele sabia o ponto fraco do manequim. O garoto diz então que consegue ver fio de mana, uma habilidade natural que ele nasceu. O protagonista, tão curioso sobre a mana, pergunta como ele consegue ver. Pergunta se o garoto pode ensiná-lo a fazer isso. Diz que não irá fazer de graça. Se o garoto ensiná-lo, ele irá passar com o garoto pelo bloco A. O garoto então aceita, mas não acredita que o protagonista realmente irá levar com ele. O garoto assustado pergunta quem é esse cara. Mesmo relutante, diz que vai ajudar. Diz seu nome é Yo. Pergunta que ele pode ajudar. O protagonista diz que ele fica apenas atrás dele, que ele irá abrir caminho. Pergunta por que o garoto está se escondendo, que ele consegue ver que o garoto é apenas uma criança de 10 anos, e diz para o garoto falar formalmente com ele. Seguindo em frente, o protagonista derrota vários manequins. O garoto, assustado com a habilidade do protagonista, pergunta se ele realmente é um novato, e fala que estão quase no bloco B. O protagonista então começa a perguntar sobre mana. O garoto explica que já nasceu com ela, talvez seja uma habilidade de sanguínea. Então o protagonista fala que seu irmão também tinha uma habilidade sanguínea, se chamava adaptação perfeita, onde tudo que era magia ele se adaptava facilmente. Quando ele experimentou mana pela primeira vez, era como se ele tivesse recuperado algo que ele tinha perdido. Foi por isso que o dragão Calatos o aceitou como mestre. Eis então que o protagonista termina o bloco A como jogador solo. Ele recebe vários pontos de karma e sua mana e vitalidade foram recuperadas. Nosso protagonista é um viciado em conseguir pontos. Eis que ele entra no bloco B, onde tem várias pessoas sentadas muito machucado. Muitas pessoas veem o protagonista chegando atrasado, perguntam se ainda tem mais alguém para chegar, já que faz uma semana que começou. Finalmente o garoto consegue chegar no salão. Eis que ele encontra os seus antigos amigos Eis que ele encontra o seu antigo grupo que tinham traído e jogado para trás para servir de isca para um manequim. Ele olha com um olhar de raiva. O protagonista pergunta se é seu grupo. O garoto diz que era. Eis então que o garoto começa a explicar sobre mana para o protagonista. O protagonista aprende bastante coisa, mas ele tem só apenas uma ideia básica. Ele não consegue usar mana ainda. O protagonista pergunta como o garoto aprendeu. Ele diz que sempre soube. Não sabe como explicar como aprende. Eis que um dos membros do grupo do garoto se aproxima e fala com ele. Ele então lembra da hora que ele estava cercado pelo manequim, onde um membro do seu grupo o jogou para trás e fugiram. O membro do seu grupo queria saber como foi que ele sobreviveu. Ele diz que não importa, só quer que eles saiam fora dali. O seu grupo pede para que ele finja que nada aconteceu e pede desculpa. Então ele pede para o garoto manter segredo sobre o que aconteceu lá atrás. Ele disse que vai fingir que nada aconteceu. Quando ele vira de costa, ele olha com um olhar de maldade e intenção assassina para o garoto. Então ele puxa a espada, pensa em avançar. Então o protagonista aparece por trás do figurante e pergunta, não sabe o que ele fez. Corta fora a mão do membro do grupo que ia puxar a espada. O protagonista diz que iria pacificamente para o bloco B, mas depois que ele sabe que o garoto foi traído, o seu instinto de anti-traição ativa e ele vinga o garoto. Ele lembra do seu irmão na mesma hora. Ele fala que se vocês têm coragem de apunhalar alguém pelas costas, porque eles não vêm pela frente. O figurante com raiva puxa a espada e tenta avançar no protagonista. O protagonista defende facilmente. Então o protagonista com um olhar assassino diz que vai fazer com que nunca mais ele volte a andar. E pergunta por que. O figurante então pergunta por que o protagonista está se intrometendo se ele não tem nada a ver com aquilo. O protagonista fala que eles estão fazendo o que querem. Então por que ele não pode fazer o mesmo? O figurante assustado diz... O protagonista manda todos soltar as armas. Eles ficam relutantes. Até que ele aperta a mão do figurante e o líder deles manda soltar. Todos soltam as armas e ficam assustados. O protagonista dá um sorriso e chama idiotas. Então o protagonista pisa nas costas deles e quebra o braço. Eles falam que esse não era o acordo. O protagonista então soca todos os figurantes, todos vão pra cima apanhar mais um pouquinho. Eles então que o protagonista bate em todos facilmente.
O garoto fica babando na habilidade do protagonista. O protagonista diz para o garoto ter uma boa vida. E diz para tomar cuidado com as pessoas. O garoto agradece e diz que com certeza vai se tornar alguém forte como o protagonista. O protagonista dá uma dica para o garoto. Diz para ir para o Jardim Florido. Diz que vai ser muito útil para o garoto. O garoto então serra a mão e diz que irá para lá. Duas pessoas veem o que o protagonista fez. Duas pessoas veem o que o protagonista fez. Eles então comentam que ele é alguém que estava no bloco A. E além disso, ele parece ser um jogador solo. O outro comenta que tão tarde assim, ele deve ser incrível para se ter chegado tão rápido. Mas ele disse que como ele derrotou algumas pessoas que eram do grupo Arangue, eles provavelmente vão ficar com raiva. E os dois pensam em chamá-lo para o seu grupo. Então decidem ir atrás do protagonista. Eles se levantam e começam a andar. Eis então que o protagonista começa o teste do bloco B, onde tem três portas, uma azul, uma vermelha e uma preta. O protagonista diz que seu irmão escolheu a porta mais fraca no início por causa dos seus membros de equipe que eram fracos, mas ele diz que dessa vez ele irá escolher a porta preta, onde tem um item lendário que seu irmão se arrependeu de não ter pego. Ele então abre a porta, onde aparece uma mensagem dizendo para ele atravessar o poço e chegar ao outro lado em segurança. O protagonista então olha para a água, chuta uma pedra para ver se acontece alguma coisa. A pedra então é desintegrada na mesma hora. Então o protagonista ativa os seus olhos dragônicos e vê uma mancha na parede. Então que ele se aproxima, quando ele toca na parede, a porta abre. Ele começa a andar em direção à porta que abriu na parede. Ele acha musgo. Ele diz então que o musgo branco é tóxico para os seres humanos. Por isso que alguns jogadores, quando entram em dungeons que tem musgo branco, tentam evitá-lo. Mas o irmão dele sabia um segredo que ninguém sabia. Tem um jeito específico de comer o musgo branco. É comendo ele com o coração de uma besta. Ele diz que essa oportunidade de ele ficar mais forte é mais fácil. Comendo o musgo branco com uma besta de coração de uma besta, ele vai conseguir evoluir o corpo dele muito mais fácil. Ele diz que para essa oportunidade ele não irá perder. Para fazer isso ele precisa de coração de uma besta. Eis então que aparece uma centopeia gigante nas suas costas. Próximo vídeo então irá continuar a luta do protagonista com a centopeia gigante. Tamo junto, fique até o próximo. Tchau, tchau, beijos, chui!